STF, né, editou uma norma onde determina que, chegando a uma determinada lotação dentro das casas que albergam os menores, é preciso se retirar os excedentes, né? E é imediatamente. Então o senhor também começou a tocar nesse assunto, né? O senhor colocou aqui que são colocados nas ruas, de volta às suas casas, aqueles que realmente cometeram crimes de menor gravidade, como furto, como crimes assemelhados. Mas, por outro lado, nós temos também a questão de uma indicação de pontos. Eu acho que isso pouca gente da sociedade, inclusive brasileira, sabe. Aqui no Ceará também, né, nesse mesmo nível, né, de pouca informação com relação a isso, onde somente atingindo essa pontuação é que esses menores que cometem atos infracionais entrariam para dentro das casas onde albergam a essa juventude. Como é que o senhor explica melhor isso para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, doutor? Pronto, vou explicar melhor isso aí, né? Estados como Paraná e Santa Catarina, que começaram esse movimento há mais tempo, né, fizeram, a maneira que eles encontraram de organizar essas casas foi estabelecer um regime de prioridades, né? E dentro dessa linha, eles criaram um sistema de pontuação, onde a pontuação vai de 1, né, a mínima, a 100, que é a máxima. No caso, por exemplo, um delito de ameaça seria uma pontuação 1, né? E a 100, que é a pontuação máxima, é o latrocínio, né? Então, varia aí você tem homicídio, por exemplo, se não me engano, né, é 84 pontos, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: o indivíduo pratica o ato infracional, que é o crime, né, para a população entender melhor, e aí ele vai ser cadastrado, aquele crime vai ser cadastrado com uma determinada pontuação. E ele vai entrar numa fila. Porque qual é o grande problema hoje da gente, né? O grande problema do sistema? Com essa decisão do ministro Fachin, né, de determinar que os centros não podem passar de 19% acima da capacidade, o que acontece? Todos os nossos centros eles estão ou dentro desse limite ou um pouco acima desse limite, né? Então, o que acontece hoje, no dia de hoje, por exemplo, a gente tem um excedente de um jovem, né? Aqui no estado do Ceará. A gente está passando, a gente tem uma capacidade para 620, estamos aqui em Fortaleza, né? Estamos com a capacidade de 620, estamos com 621, com um a mais. Então, o que é que... Mas já foi utilizada a norma do STF, alguns já foram liberados, retornaram às famílias, para chegar a esse nível agora, atual. Para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente liberou aproximadamente 160 adolescentes desde junho até agora, né, para poder atingir esse número. Porque se a gente não tivesse liberado ninguém dos centros, a gente estaria aí com 800 adolescentes internados hoje, né? Aí foi feita uma triagem e esses 100 e poucos jovens foi liberado em virtude dessa imposição do STF. Exatamente. A gente recebeu uma determinação do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Ceará, o desembargador Teodoro, né, Teodoro Silva Santos. Grande abraço, doutor Teodoro. Pois é, o desembargador nos mandou uma determinação para que a gente colocasse todos os centros dentro dessa limitação aí de 119%. E aí, a partir de então, a gente iniciou um trabalho. A gente colocou como prioridade aqueles que estavam há mais tempo dentro do sistema e que tinham praticado atos infracionais menos graves, né? Agora, saíram também alguns com atos infracionais graves. Aqueles que estavam há mais tempo, né? Por exemplo, há 2 anos, 2 anos e meio, né? Então, tem gente aí que praticou ato grave que também saiu. Que já estava perto de cumprir os 3 anos. Isso, que já estava próximo, né, de terminar o tempo máximo, que é 3 anos, já estava com pareceres favoráveis do comportamento, né, de bom comportamento, boa conduta, então saíram, né? Agora, apesar de todo esse esforço, o que a gente tem hoje? A gente tem ainda tem um adolescente a mais aqui no sistema, ou seja, né, vai ser preciso, né,
por isso foi criado esse critério de pontuação, vai ser preciso criar uma fila de prioridades, né? Ou seja, o indivíduo praticou o ato, ele vai ser cadastrado no sistema, tem vaga? Tem, ele entra, não tem, ele vai ficar esperando. Então, como é que a gente vai escolher aquele que vai entrar? Claro. São os mais graves, né? E o sistema de pontuação, doutor? Aquele mesmo que cometa delitos de menor potencial, mas que comete reiteradamente, ele vai atingir uma pontuação rápida. Aí como é que vai ficar da prioridade? Vai ser o que atingiu a pontuação que deveria entrar, ou vai ser aquele que cometeu um só, mas foi um latrocínio? Só para a população ficar explicado com esse paralelo, né, da pontuação. Exatamente. O sistema vai pegar a pontuação. Então, por exemplo, se um indivíduo praticar, vamos dar um exemplo aqui, de um crime que, embora seja muito grave, a pontuação não é tão alta. O tráfico de drogas, salvo engano, a pontuação é 12. Comparado a um homicídio, que é 84, é bem diferente. Comparado a um roubo, o roubo chega, acho que, salvo engano, a 44. Dependendo da situação, vai a 60 pontos. No caso de roubo, por exemplo. Então, se o indivíduo pratica 3, 4 casos de tráfico de drogas, por exemplo, ele vai entrar na prioridade. Ele vai atingir ali o teto e vai entrar no sistema, né? Agora, logicamente, com um delito desse, com o atual sistema que a gente tem, com o atual número de vagas, um delito desse, por exemplo, a pessoa não vai entrar, né?